liberdade para ter ideias e gerar qualquer coisa que a gente quisesse para colocar dentro desse projeto. A gente tinha essa liberdade. No entanto, a gente tinha um foco, um objetivo central, assim, que foi desenvolver esse aplicativo, esse protótipo, para desenvolver o know-how do César a respeito de carros conectados, Connected Car, como é conhecido. E a partir disso, a gente teve a ideia de gerar algo que não tivesse sido desenvolvido em outro local também, que os objetivos do César é inovar. Por isso que a gente procurou ter alguma ideia e pesquisou bastante para saber o que é que os outros estavam fazendo para não fazer alguma coisa que fosse repetida. E surgiu a ideia do Samba, que é o sistema automático de monitoramento de buracos e alagamento. Além de monitorar automaticamente buracos e alagamento, ele também monitora a temperatura da região, do local por onde o carro vai passando. Então, como foi que a gente concretizou essa ideia? Como foi que a gente colocou ela no papel? A gente queria que ela fosse aplicada para qualquer carro, que independente do carro que você estivesse utilizando, você pudesse usar esse aplicativo com esse sistema, com esses sensores. E o modo como você veria essa aplicação seria através de um celular, de um smartphone. A gente acabou escolhendo a plataforma Android, porque sabia que ela era mais disponível assim, tanto para programar, desenvolver, quanto para baixar e usar essas coisas. E além disso, a gente tinha vários sensores que a gente poderia utilizar, sensores de temperatura, umidade, pressão, presença de metanol, etanol, infravermelho, ruído, detector de ruído, campo magnético e outras coisas do tipo. E a gente viu qual desses sensores se encaixaria, a gente poderia utilizar melhor para desenvolver esse sistema que detectaria buracos e alagamentos. A gente queria criar esse sistema que fosse automático para que você não precisasse ter que parar de dirigir para colocar que você caiu num buraco, parar de dirigir ou esperar chegar no local para dizer que na rua que você passou estava alagada. E aí esse sensor ficaria do lado de fora do carro para poder detectar esses buracos que estariam na rua, né? E também alagamentos, além de pegar a temperatura. Então a ideia seria, depois disso, depois que você conseguiu a aquisição de dados, você compartilhar esses dados para que todos os motoristas eles tivessem acesso a esses dados e pudessem compartilhar para que outra pessoa não voltasse a cair naquele buraco, para que outra pessoa escolhesse outra rua para passar que não tivesse alagada e para gerar um mapa de toda a região da cidade. Com isso a gente conseguiria uma direção mais inteligente como segura também, porque o carro ele estaria aproveitando melhor as informações pelas quais ele tem passado, ao invés de apenas desprezá-las, e seria mais seguro porque a gente conseguiria um jeito de avisar para o usuário, para o motorista, que ali teria uma situação de risco. Nós usamos dois arduinos, um Mega e um Nano. Eles seriam a parte inteligente, o cérebro da aquisição de dados. São os sensores que nós usamos, ultrassônico para medir a distância do chão e detectar o alagamento, infravermelho também, só que um pouco mais limitado que o ultrassônico. Temperatura e umidade para fazer os mapas de calor hidratados e o acelerômetro que, investigando a sua velocidade, a sua aceleração no eixo vertical, ele consegue identificar buracos. Os demais materiais seriam um sistema Android, um smartphone, um módulo Bluetooth para conectar e o amarillo, que é a parte software que comunica, no caso do smartphone, ao Bluetooth. Para detectar os buracos, a gente tem o sinal ruidoso do acelerômetro e o que a gente encontrou muita dificuldade foi do paralelepípedo, que ele acabava deixando o sinal muito ruidoso e acabava detectando muitos buracos em áreas que não necessariamente tinham buracos, e sim era um tipo de pista diferente. E para tratar esses dados, nós acabamos usando uma análise relativa entre a sua situação no momento que você passou do buraco e a anterior. Nisso nós conseguimos distinguir os tipos de asfaltos de um buraco. Já o detector de alagamento, ele funciona assim. Esse sensor ultrassônico infravermelho,
eles têm que calcular essa altura daqui, que é a altura do carro até o primeiro obstáculo que ele encontrar. Em geral, quando não tem chuva, nada, essa distância é fixa, é a distância do carro até o solo. E o que pode mudar essa distância? Normalmente buracos, lombada ou o próprio alagamento. A diferença do alagamento para lombada e buraco é que no alagamento essa diferença, essa diminuição da medida é persistente. Então eu tenho uma condição. Se a distância que eu leio mais essa distância que eu considero que é a distância de alagamento, eu considero que 5 centímetros de água é a altura do alagamento. Se a soma dessas duas for menor que a altura do carro, que eu também já tenho, eu sei que eu estou precisando por área alagada. E se eu passar, por exemplo, 5 segundos por uma área que está na condição de alagamento, eu sei que eu estou no alagamento. E com isso eu consigo ver onde ele iniciou, por onde ele prosseguiu e onde ele terminou. Então esse código também percebe isso. Ele vê se o usuário está se aproximando ou se distanciando do obstáculo, e caso esteja se aproximando, ele solta o sinal. Além disso, a gente precisava mostrar no aplicativo de alguma forma simples o que estava acontecendo. Para isso, a gente precisava que a posição do seu carro estivesse no mapa, a posição dos buracos estivesse no mapa, a posição dos alagamentos. E por causa disso, a gente não podia simplesmente colocar os números lá na posição, latitude e longitude de onde você achou o buraco. Então a gente usou a API do Google Maps, já que a gente já estava usando a plataforma do Android, né? A gente resolveu usar também do Google a sua API para mapas e a gente integrou isso junto com o aplicativo. A gente colocou lá para poder usar todas as funcionalidades que você pode encontrar no Google Maps que você usa na internet para conseguir importar isso também para o celular. Uma outra funcionalidade do aplicativo seria gerar um mapa de calor. Esse mapa ele funcionaria através de cores, né? Você teria as cores de acordo com a quantidade, com o número que você conseguiu da temperatura. Esse número varia geralmente entre 0 e 50, né? Você não, aqui em Recife, você não passaria de 50 graus, como também não passaria de 0 graus Celsius. E aí, a gente, dando uma volta pela cidade, a gente conseguiu marcar umas temperaturas. Agora a gente vai passar um vídeo aqui de algumas atividades que a gente fez quando foi testar no carro e com algumas funcionalidades e algumas dificuldades que a gente teve também, como colocar o nosso aplicativo que está aqui em cima da mesa do carro, e aí vocês podem dar uma olhada. Esse foi o material que a gente usou, o acelerômetro, o Arduino Mega, o Arduino Nano. Aqui no meio está o Bluetooth. Baixa de fios para dar funcionalidade ao nosso protótipo. Infravermelho, temperatura e umidade. E o sensor ultrassom. Isso foi quando a gente testou pela primeira vez no export. A gente montou e colocou o sensor dentro do carro. E dessa outra vez quando a gente testou no Pi. Os sensores que detectam alagamento e temperatura, a gente fez questão de colocar fora do carro para pegar a temperatura ambiente, né? E o que mede em altura até o chão tem que ficar fora do carro. Essa foi a primeira gravação que a gente fez quando estava andando com o carro, com o Pi. O aplicativo se conectava com o Bluetooth, que estava ligado ao Arduino, e os Arduinos eles se ligavam com os sensores que estavam fora do carro. O acelerômetro era o único que estava dentro, foi o que apareceu primeiro, que está aí.
E aí é o César onde a gente ia passar na frente dele para poder checar alguns buracos que tem logo por perto. Aí a gente fez um vídeo passando, gravado da tela do celular, onde a posição do carro é detectada pelaquela seta ali, e antes de fazer a curva, a gente caiu no buraco, e a gente filmou isso e ele realmente detectou o buraco, colocando aquele marcador no mapa. Esse já foi outro momento quando a gente tirou algumas fotos, quando estava rodando com o carro, do mapa de calor da cidade que a gente estava conseguindo fazer percorrendo esse percurso. E no final a gente simulou um alagamento que na verdade não tinha, a gente fez só para poder contar a funcionalidade, o início, o fim e o meio do alagamento, ali a região alagada. E toda vez que você chegava perto de um buraco, ele detectava e avisava para você, através de um sinal sonoro, que você tinha chegado perto de um buraco. E também faz isso em relação ao alagamento. E aqui estão os resultados, né? Hoje a gente conseguiu fazer, como já foi dito, um mapa de temperatura aqui. Aqui está apontando o alagamento que a gente simulou. Aqui é como se fosse o início do alagamento e o fim. E esse traço aqui, ele diz qual o caminho que está alagado. Porque pudesse ser que fosse essa região que o carro passou e estivesse alagado, mas não, foi nesse trecho aqui, nessa rua. Então esse é o local onde aconteceu o alagamento, foi detectado. Aqui estão outros marcadores mostrando buracos. E aqui um aviso de quando você está perto do buraco. Ele avisa você com uma mensagem de texto vibrando no celular. E também com alerta sonoro. E nas demais abas tem as informações em tempo real. Em tempo real, se você quiser ver qual a temperatura lá fora agora, basta você ir para a aba de temperatura que ele dará um gráfico de temperatura. E não só da temperatura, a umidade, a aceleração, altura do nível d'água, até a vibração do carro. E os próximos passos, né? Conforme já foi dito que a gente usou o Google Drive, e um passo para melhora desse aplicativo seria fazer um banco de dados para disponibilizar, igual, por exemplo, no Waze, aqui, que é outro aplicativo, disponibilizar esses dados para todos os motoristas, né? Que o objetivo mesmo é compartilhar esses dados. Outro passo seria já pegar as informações que estão no carro. O carro, para ele funcionar, ele precisa de uma central de dados, né, que tem muitos dados mesmo. Tem temperatura, pressão, RPM, velocidade, aceleração, tem tudo. E essa fonte de dados seria muito valiosa. Outro ponto seria testar em demais carros. Nós testamos em 2, certo? Mas a gente pode, além de testar em mais carros, testar em outros tipos de automóveis. Não só integrar carro, mas integrar caminhão, integrar motos, tudo. A versatilidade dessa ideia é muito grande. Por quê? Porque não é só temperatura, umidade. Tudo que você consegue medir na rua, você pode transmitir, você pode compartilhar. Então, com sensores, por exemplo, de poluição, não sei, CO2, por exemplo, você pode compartilhar esses dados e fazer um mapa, algo que mostre a emissão de CO2 do carro. A luminosidade da rua seria um fato muito importante, por exemplo, do governo, para ele saber quais locais estão mais eficientes, trânsito, saber quais locais o trânsito é mais forte, e tipos de ruas, quais locais o asfalto é pior, qual local ainda tem paralelepípedo, estrada de terra. E por fim seria confeccionar o aplicativo mesmo, não deixar no protótipo, assim, fazer o modelo final, algo comercial.